Boa tarde, tudo bem? Aqui é a Maria. Estamos novamente com o Fausto aqui na nossa segunda edição tardina com o Fausto. O que vamos falar hoje, Fausto? Plano de fundo das eleições? Como vai Hoje ser nós o vamos. primeiro ano? Porque como domingo é eleições, né, e a gente tem ouvido muito o que todos os candidatos estão falando, é só para a gente lembrar que o primeiro ano de governo do próximo presidente, seja quem for, ele vai encontrar um orçamento que deve ser votado ainda esse ano no Congresso e que está baseado num plano plurianual que vale até o final de 2023. Então, para todos os sonhos dos presidentes, as promessas, né, existe um pano de fundo que é o orçamento. Então, a gente vai fazer hoje o quê? Nós vamos primeiro falar do orçamento, o que é que cabe dentro do orçamento. Depois, nós vamos falar dos riscos que esse orçamento do ano que vem tem. E, por último, a gente vai fazer uma rápida apresentação das promessas que os dois principais candidatos têm feito, né? O Luiz Inácio e o Messias. Né? Nós vamos pegar os dois e vamos dar uma olhada no que eles têm falado. Por quê? Porque é muito importante para o ano que vem saber se a gente tem restrições. E nessa apresentação de hoje nós não vamos falar nada, ou praticamente nada, das condições do mercado internacional. Tá? Então é como se o barquinho do Brasil estivesse correndo Sozinho. e que o ano que vem fosse igual a esse ano. Nós não vamos colocar um complicador para o próximo ano. Então, basicamente, é sobre isso que a gente vai falar. E aí a gente deu aqui o nome da apresentação de setembro, que é o Projeto de Lei Orçamentária 2023, pano de fundo do primeiro ano do próximo governo. Aqui é um pouquinho da realidade para o próximo governo. Tá? A gente também dividiu essa apresentação em 3 blocos. O primeiro bloco nós então vamos falar das principais variáveis do projeto de lei. Depois, o segundo bloco, a gente andou levantando riscos fiscais que vão ser enfrentados no ano que vem. Por exemplo, um dos riscos fiscais a promessa dos dois presidentes de manterem em R$ 600 a ajuda emergencial, o auxílio, e, além disso, de expandir a base. Então, isso não está contemplado no orçamento do ano que vem. Então, só esse pequeno adicional são R$ 50 bilhões a mais. Mas esse não é o único, nós temos uma série deles, então nós vamos ver esses riscos fiscais que pode acontecer, pode não acontecer, tem probabilidade de acontecer, então a gente vai falar sobre ele. E depois, no último bloco, nós vamos passar bem rapidamente, do ponto de vista da economia, o que o candidato Lula e o candidato Bolsonaro estão falando sobre o primeiro ano do governo deles. E aí a gente pensa um pouco o que é que cabe no orçamento e o que não cabe. E se não cabe, como é que eles vão fazer caber? Tá certo? Então, basicamente, essa a nosso trabalho de hoje. Né? Então, os desafios, né? Então, o que são as variáveis? Né? Quando você monta o projeto de lei e você manda para o Congresso, você estabelece uma série de regras, uma série de variáveis que balizam esse orçamento. Né? Primeiro, vamos entrar em outubro. Dia 1º de outubro é o espaço em que você começa a receber no Congresso as emendas de receita e despesa e de texto. E, provavelmente, a data que deveria estar para receber o autógrafo presidencial, ou seja, a assinatura do presidente, é lá em 22 de dezembro. Quando a gente olha aqui, ele está estimando um PIB nominal para o ano que vem de 10,6 trilhões de reais. Então, é um crescimento do PIB de 2,5%. Né? Então, nós vamos ver o que o mercado acha que vai acontecer. O último dado
que foi agora do Boletim Focus, o último que saiu na segunda-feira, o mercado estima que o ano que vem o crescimento vai ser de 0,5%. Então a gente tem aqui uma diferença entre o que eles estão imaginando e o que pode acontecer. Depois, o IPCA, que está previsto no projeto, ele é de 4,5%. A expectativa do mercado, quando foi o projeto de lei, era 5,3%, e hoje o mercado está falando em 5% para o ano que vem. Depois, é importante também saber o INPC, porque o INPC serve para o reajuste do salário mínimo, o reajuste das aposentadorias, pensões e benefícios, né? E aqui, o que ele está colocando como expectativa é maior do que a expectativa do mercado, né? A Selic, que está sendo prevista, é de 12,49% e o mercado já acha que vai ser de 11,25%. Então, e o salário mínimo já é dado também, nesse momento, R$ 1.302 para o ano que vem. Então, essas são as variáveis que estão balizando o orçamento, o projeto de lei. A alta do PIB implícita é de 2,5%. Ela é significativamente maior que o 0,5% que o mercado imagina. E qual é o efeito de você imaginar um crescimento maior do PIB? É que você também imagina, junto com o crescimento do PIB, um crescimento da receita maior. Então, se o PIB crescer nesse nível, está tudo perfeito, a receita vai ser essa. Se crescer menos, eu vou impactar a receita e, por consequência, eu vou ter um resultado primário menor, né? Eu vou ter algum tipo de problema para fechar as contas. Já as projeções do INPC do mercado, ocorre o contrário. O mercado acha que o INPC vai fechar o ano menor. Então, se fechar menor do que o que está no projeto de lei, eu também posso reduzir despesas previdenciárias, assistenciais e trabalhistas que estão estimadas para 2023. Né? Com relação à taxa de câmbio e os juros, eles estão, no projeto de lei, eles estão alinhados com o que o mercado imagina que vai acontecer no ano que vem. O salário mínimo de 1.302 corresponde ao INPC projetado para o ano de 2022, em 7,4%. Né? E, mais uma vez, o salário mínimo não terá nenhum tipo de aumento real. Então, ele provavelmente será corrigido neste índice ou menor que esse valor, caso o INPC até o final do ano fique menor. E há a possibilidade de que isto ocorra. E com essas variáveis, o governo estima um déficit primário do ano que vem de 63,7 bilhões, 0,6% do PIB. Né? Agora, a despesa fiscal, se você pegar a despesa fiscal mais a despesa da Seguridade Social, a soma dos dois dá 3 trilhões de reais líquidos de financiamento. E para as despesas correntes, 2 trilhões e 600 bilhões de reais. Há uma reserva de contingência no projeto de lei da ordem de 77 bilhões ou 2,5%. Agora, o total da despesa com Seguridade Social, ela não é coberta pela receita da Previdência. Então, ainda há um déficit no sistema previdenciário. E esse déficit estimado para o ano que vem é da ordem de 291 bilhões. Né? Então, esses 291 bilhões, eles são pagos com o orçamento fiscal, ou seja, com as receitas tributárias
e receitas tributárias e taxas da União é que vão pagar essa diferença. Agora, quando a gente abre os números desse projeto de lei, a gente primeiro percebe o seguinte, que a receita total estimada ela está crescendo muito pouco de 2020, da reprogramação de 2022, que deve estar próxima à sua real execução, ela está crescendo muito pouco. Ela está crescendo menos de 30 bilhões de reais de um ano para o outro. Então, o total da receita sobre o PIB, que deve fechar 2022 em 22,9% do PIB, vai fechar em 21,2% no ano que vem. E a principal fator de contenção que rebate essa receita são nas despesas primárias. As despesas primárias caem quase 1,3 pontos percentuais de um ano para o outro. E a maior queda ela é observada nas despesas discricionárias do Poder Executivo. E essas despesas discricionárias, uma delas são os investimentos públicos. Então, para que esse orçamento dê um déficit de apenas 0,6% do PIB, eu estou contraindo ou estou comprimindo as despesas discricionárias, em especial eu estou contraindo os investimentos. Né? Aí, se você vai olhar o total de despesa primária, ele tem um teto de gastos. Né? Vamos lembrar agora do teto de gastos. Em 2022, esse teto era 1,6 trilhões de reais, e pela regra do teto, em que você aumenta pela inflação média, medida até um período do ano, há o ano que vem uma possibilidade de um teto de 1,8 trilhões de reais, é o limite do teto de gastos. Né? Então é uma alta de 119 bilhões e também ampliado por 10 bilhões de corte de outras despesas que estão relacionadas no projeto. Agora, como é que é esse aumento? Quais são as áreas que receberam aumento? Benefícios previdenciários, então, teve uma alta de 71 bilhões, despesa com pessoal, 23,4 bilhões para o ano que vem, obrigatórias com controle de fluxo, 21,6 bilhões, LOAS, benefícios assistenciais, 8,6 bilhões de acréscimo, e fundo de amparo ao trabalhador, 3,5 bilhões de reais de acréscimo, praticamente, e sentenças judiciais, meio bilhão. Praticamente esses aumentos, eles são lineares, são aumentos lineares que têm a ver com uma alta de 7,10% da inflação sobre 2022 e igualmente distribuído em todas as áreas que estão sujeitas ao teto. Então, o Poder Executivo, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal, a Defensoria Pública, Conselho do Ministério Público, todos os órgãos, então, tiveram uma alta linear do teto de despesa, tá? Que pulou, então, de 1,6 trilhões para 1,8 trilhões. Há também, além da lei do teto, a lei orçamentária também tem a regra de ouro, que é a parcela de crédito excedente ao limite constitucional. Em 2022, essa parcela foi de 105,4 bilhões e no ano de 2023 ela foi reduzida para 89,2 bilhões. E esse valor está alocado em benefícios previdenciários pagos pelo Fundo do Regime Geral de Previdência. Agora, com o orçamento fiscal e da Seguridade, que foram ajustados, o que acabou acontecendo
é que eu tive o orçamento de 2023, ele prevê uma queda drástica dos investimentos do setor público. Se a gente olhar aqui no item 4, eu já tinha o ano passado, já havia sido o menor nível de investimento do setor público na série histórica no Brasil. E vai cair pela metade em 2023. Então, o governo, para investimentos, e nós vamos ver um pouco à frente o detalhe disso, ele só disponibilizou no orçamento 22,4 bilhões de reais para o ano que vem. Isso aqui é um problema que a gente vai ter que lidar o ano que vem. E, ao mesmo tempo, ele, nas reservas de contingência, ele aumentou 91,5%. Primeiro, em 2022, ele já havia disponibilizado como reserva de contingência 40 bilhões. Em 2001, nada. Em 2023, ele está colocando 76,9 bilhões em reserva de contingência. Então, eu tenho uma série desses números que vão levar o ano que vem a uma necessidade de acomodação, uma necessidade de um grande esforço de negociação com o Congresso para ajuste desses números. Esforço que começa já nesse ano, porque até a assinatura do presidente ainda deve ocorrer, podem ocorrer ajustes. Então, esses números são preliminares, né? Agora, aí tem alguns problemas. Por exemplo, o reajuste do pessoal do setor público, governo federal, a Câmara, o Senado, o Poder Judiciário, o Ministério Público, aumento linear, eles estão há 4 anos sem aumento. O ano que vem é inevitável que haja aumento. O projeto de lei ele está estimando um aumento de 13,3 bilhões na folha e o provimento de 52.400 cargos, funções e gratificações com impacto de 3,5 bilhões. Aqui é um total de 16,7 bilhões reservados para reajuste. Mas eu acho que se, pelo período que está sem reajuste, essa verba que foi colocada no orçamento ela é insuficiente para fazer frente à pressão que vai ocorrer ano que vem. E eu acho que esse número, a gente vai ver no segundo bloco, é um risco imaginar que vai ser só esse o gasto. Agora, quando a gente fala da Previdência, aí tem uma notícia, né? Lembra que nós fizemos lá em 2018, né? 2019 foi feita a reforma da Previdência. Em 2020, o déficit entre despesa da Previdência e receita chegou a 3,47% do PIB e, a partir de lá, começou a declinar o déficit, porque a reforma da Previdência começou a ter resultado, né? E, para o ano que vem, também é prevista uma redução desse déficit. Ainda é um déficit de 2,49% do PIB, mas haverá essa redução. Espera-se nos próximos anos que esse déficit vá sendo amenizado e sendo reduzido. A previsão é que, num prazo de 10 anos, ele cumpra o efeito completo da reforma. Agora, é lógico que, com o passar do tempo, se isto não ocorre, aí você vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência um pouco mais à frente. Mas, pelo que tudo indica, essa reforma ela surtiu efeito do ponto de vista do equilíbrio das contas. Algumas observações, então, nesse bloco, que são esse projeto de lei. Primeira coisa, o déficit primário previsto, de 63,7%, ele mostra que, no triênio, o resultado primário experimentou uma trajetória estável, porque houve, com a pandemia, uma elevação do gasto primário muito grande, por causa dos programas de ajuda, e de lá ele vem declinando, e esse declínio vai continuar, poderia continuar no ano que vem.
Agora, o governo, nesse projeto de lei, ele tem uma previsão de gasto de 105 bilhões com o programa de Auxílio Brasil. Mas com que base esse valor está estimado? R$ 405 para 21,6 milhões de famílias. Agora, a própria mensagem que o presidente mandou para o Congresso, ele menciona a intenção do governo de manter o patamar de R$ 600 mensais que em 2023 e também uma ampliação do programa. Agora, na mesma mensagem ele diz que caso esse auxílio ocorra, ele vai precisar de um aporte adicional de 52 bilhões de reais para fazer frente ao programa, que passa a ter uma despesa de quase 160 bilhões. E como é que será, como é que ele diz que vai fazer isso? Mediante mecanismos de financiamento e flexibilização fiscal. Ora, flexibilização fiscal pode ser que ele negocie com o próximo presidente, negocie com o Congresso que esse excedente de despesa fique fora do teto de gastos, né? Outra despesa que vai pesar no ano que vem são despesas judiciais, precatórios e outras contendas judiciais, que somam 66 bilhões, 0,62% do PIB, e já é 14% superior ao montante que foi gasto em 2022. Outro número que está ali muito pesado no orçamento é o atendimento das emendas individuais dos parlamentares. A reserva para o ano que vem é de 38,5 bilhões de reais, quase 2,1% das despesas primárias sujeitas ao teto de gasto. Só que, quando você vê quanto foi reservado em 2022, aqui é uma alta de 137% previsto para o ano que vem. O que também é estranho, que a gente até já comentou, é a redução da despesa primária, em 1,3 pontos percentuais, né? Que cai de 18,9% para 17,6%. E aqui trata-se da maior contração da história em despesa discricionária. É uma redução nominal da ordem de 36% do valor projetado para 2022. Tá? E, basicamente, é aquilo que a gente já falou, é sobre o orçamento, é sobre investimentos que vão ser reduzidos. Tá? Então, esse primeiro bloco falou sobre o orçamento. Há alguma pergunta? Vamos esperar, então, até o final para abrir para perguntas. Esse segundo bloco, a gente faz uma análise, né? Uma análise que é o seguinte. O ano de 2022, as contas fiscais do Brasil vão podem até fechar com superávit. E foram ajudadas por um arranjo singular de fatores que não devem se repetir em 2023. Um dos fatores foi a tributação inflacionária, porque você elevou a receita tributária muito fortemente por conta da alta de preço da inflação, que agora começa a retroceder. A inflação retrocede esse ganho, né? Agora, só para ter uma noção, né? Se você pegar o ano lá da pandemia, né? O déficit primário foi de 9,33% do PIB. Quando a gente pega 12 meses até julho, o primário tem um superávit de 2,48%, exatamente por causa desse aumento da receita pela inflação. A dívida bruta do governo, que lá atrás, em fevereiro de 2021, bateu quase 90% do PIB, em julho de 2022 caiu para 77,6%, que é exatamente o nível anterior aos gastos extraordinários que foram feitos no período da pandemia. E não vejo nenhum problema que ele feche esse ano
com 78%, 79% do PIB, que é um resultado muito bom para as contas de 2022, que não devem se repetir em 2023. Né? Agora, tem um estudo feito pelo Manuel Pires e pelo Braulio Borges, da UIBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Eles fizeram um levantamento meticuloso para a gente listar, para estar no nosso radar, o que eles chamam fatores potenciais de piora fiscal para 2023. E eles dividiram esses fatores em 4 grupos. Primeiro grupo, despesas com impacto no teto de gastos. Depois, condições que levem a um impacto na receita primária do setor federal. Impactos financeiros, né? Impactos financeiros ou riscos fiscais diretos. Então nós vamos dar uma rápida olhada nesse conjunto para a gente entender quais são esses riscos. Né? Primeiro nós vamos dar uma olhada nessa trajetória da nossa dívida bruta. A gente percebe que lá de 2008 até 2013, a nossa dívida girava em torno de 55% até 2014. Aí veio aquela brutal recessão, aí nossa dívida fiscal, a dívida bruta, pulou para 75% do PIB, 76%. Veio a pandemia, ela pulou para quase 90% do PIB e, em seguida, declinou até julho para 77,61%. Então, essa é a trajetória da dívida bruta. Do ponto de vista comparativo com outros países, nesse período, a nossa dívida bruta até que ela se comportou muito bem. Ela não desgarrou do mesmo jeito que outros países se desgarraram. Eu não quero citar os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, né, porque esses países realmente, a China, subiu muito a dívida bruta. E a dívida líquida, ela subiu, aí sim, se nós olharmos, ela girava em torno de 40% do PIB e agora está em 57% do PIB. Qual é a diferença entre esses dois níveis? São as reservas cambiais. Né? Praticamente essa diferença, a dívida bruta, você abate a reserva cambial, vai chegar na dívida líquida. Que, diante do cenário mundial, isso aqui não é problema. Isso não se trata do problema. O problema é que nós temos uma moeda muito volátil ainda. Né? Bom, quais são esses impactos possíveis sobre o teto de gastos? Ora, se eu, de fato, mantiver o Auxílio Brasil em 600 e ampliar o universo atendido, eu tenho aqui, no mínimo, eu vou ter um gasto adicional da ordem de 64 bilhões. Eu posso ter um gasto adicional de 64 bilhões. O reajuste linear, eu vou dar uma ideia. Se você der um reajuste salarial para o setor público da ordem de 10%, significaria um aumento de 20 bilhões na folha de pagamentos do governo federal. Mas no projeto de lei só tem 14 bilhões para essa finalidade. Qualquer aumento, então, acima de 7%, cada 1% eu vou ter alguns bilhões de reais. Se esse aumento chegar, por exemplo, a 15%, lembra que são 4 anos, 15%, aí nós já estaríamos falando numa diferença de quase 10 ou 15 bilhões de reais a mais. Outra coisa, quando a gente vê a contenção das despesas discricionárias, com uma forte redução dos investimentos, isso aqui vai ter que ser negociado no Congresso. Porque o que vai acontecer? Com esse número que está no orçamento, eu vou precisar de pelo menos 45 bilhões a mais nas despesas discricionárias para poder a máquina funcionar, porque senão vai começar a faltar papel, dinheiro para pagar a conta de luz, as universidades não vão...
isso aqui vai ter que ser modificado. Ou é modificado agora, no projeto de lei, na promulgação da lei, ou vai ter que ser negociado no ano que vem. Outra coisa, o número que ficou para o investimento, ele mal paga a depreciação do capital da União, o capital público da União. Então, esse número não dá para ficar, ele vai ter que ser tratado. E nesse cálculo que o pessoal do IBRE desenvolveu, ele ainda calcula esses 45 bilhões, mas com um congelamento do orçamento secreto de 2000 que está lá previsto em 2023 para ficar parecido com 2022. Tá? Depois, quais são as possibilidades de perda de receita primária? Primeiro, o seguinte, o governo desonerou, por exemplo, reduziu o IPI de automóvel, teve uma série de itens que durante o ano de 2022 foram reduzidas, as alíquotas do IPI ou foram reduzidas ou até eliminadas, e diversos produtos. Se for mantida essa desoneração em 2023, a perda adicional somaria 14 bilhões de reais, que não está lá. Né? E por que só 14 bilhões? A perda é de 27,4, porque 14 bilhões é a parte do governo federal. Os outros 13,4 bilhões é aquilo que é transferido para estados e municípios. Outra discussão que vai ser difícil de conter é a discussão sobre a tabela de imposto de renda, que está há vários anos sem reajuste, o que vai aumentando a carga tributária sobre as faixas mais baixas de renda. Ora, se você reajustar essa tabela de imposto de renda, você vai reajustar pouco, né? Nós estamos falando, não é o reajuste que está sendo prometido nem pelo candidato Lula, nem pelo candidato Bolsonaro. Se a gente usar os números dos dois candidatos, aí esse número é completamente fora desse padrão. Se eu fizer um reajuste pequeno na tabela, 7, 8% nas faixas, é 20 bilhões de perda de receita. 10 bilhões do cofre federal e 10 bilhões dos estados e municípios. Agora, lembra que houve uma redução das alíquotas de PIS e COFINS sobre etanol, gasolina e diesel. Se essa medida for mantida ou renovada, são 52,9 bilhões de reais de perda de receita. Agora, o governo incluiu isto no orçamento, né? A manutenção dessa medida foi incluída, mas tem uma coisa. Essa decisão de manter deve depender de uma discussão que está no STF a respeito da aplicação do teto de ICMS sobre esses itens nos estados. Então, esses aqui eu posso ter essas perdas de receita. Quando eu falo do impacto financeiro, primeiro, suspensão do pagamento de dívidas de estado e município, que hoje já estão ocorrendo, apoiadas por liminares no Supremo, que tem concedido isso sistematicamente. Os estados já notificaram que o ano que vem vão fazer. Né? E se isso for pacificado pelo Poder Judiciário, que eu acho seria uma temeridade, mas pode acontecer, eu teria uma perda a perda do governo federal seria de mais 25 bilhões. O quarto bloco, riscos fiscais. Aqui tem uma coisa interessante. Esse ano nós tivemos uma alta do preço do petróleo que foi até julho. E qual era o preço do petróleo? $105 o barril, né? E o câmbio oscilando entre 5,20 e 5,25. Ora, se o petróleo que está caindo, se ele voltar para o nível de $85 e durante o ano que vem a taxa de câmbio ficar da ordem de 5,10,
eu tenho a receita, a arrecadação ligada ao setor de petróleo, ele tem potencial de ter uma redução de 62 bilhões de reais. E os precatórios, aí tem um problema. Se o montante devido em 2022, que foi adiado, se ele se somar aos novos precatórios de 2023, seria um pagamento adicional da ordem de 58 bilhões de reais que o governo federal teria que fazer. Se os estados ganharem a parada, que eles tiveram a redução da receita por causa do teto de ICMS sobre energia, telecomunicações e combustíveis, se o Supremo der ganho de causa aos estados, o governo terá que desembolsar do período que vigiu essa redução do teto, terá que desembolsar 32 bilhões de reais para reembolsar os estados. Então, além do orçamento estar muito apertado, tem todos esses riscos que estão à mesa, né? Se a gente fizer o mapa desses potenciais riscos, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de riscos e potenciais perdas fiscais da ordem de 4,2% do PIB, ou 434 bilhões de reais, que não está no orçamento e nem na conta de quem está estimando o déficit primário para o ano que vem. Pode acontecer, isso aqui vai acontecer tudo, isso pode estar exagerado, realmente pode não acontecer, né? Mas você sabe que em matéria de disputa judicial, em matéria de tributo, a pressão para o aumento do Auxílio Brasil, a pressão sobre o imposto de renda, a pressão sobre o reajuste dos servidores dos três poderes, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Ministério Público, né? Tudo isso, mesmo que você considere que nada disso aconteça, então eu não vou manter o auxílio, eu não vou dar reajuste adicional para o servidor público, eu não vou ajustar o discricionário, se o departamento lá não tiver recurso, fecha e manda o pessoal para as férias, né? Mesmo que faça tudo isso e que eu ganhe na justiça tudo que está em demanda, eu vou ter algum tipo de perda, que pode ir de nada até 434 bilhões. Se a gente olha o passado dessas coisas no Brasil, eu não desprezaria examinar esse número com cuidado, porque, pelo menos, disso que está aí, se você pegar o bloco 1, Auxílio Brasil, funcionário público, a tabela de imposto de renda, precatório, nós estamos falando de 200 bilhões de reais. Né? Então, nós estaríamos falando de algo entre 200 bilhões de reais e 434 bilhões de reais de riscos fiscais. Por último, bom, nesse cenário, nesse pano de fundo do projeto de lei e desse conjunto de riscos, né, e potenciais perdas, o que é que estão dizendo os dois principais candidatos sobre o que eles pretendem fazer no próximo governo, né? Então, aqui, o que a gente pegou mais ou menos por esses riscos, né, e fez aqui uma tabelinha que vai comparando, né? Então, por exemplo, tabela de imposto de renda. O candidato Lula pretende elevar o limite de isenção para 5 mil reais. Já o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, para 6 mil reais. Qualquer uma dessas duas opções, nós temos um buraco no sistema de receita que é elevadíssimo, né? Eu acho que nós vamos precisar fazer um ajuste aqui. Isso, a tela parou de aparecer rapidinho. Windows. Aqui, duplicar. Veja lá se... Veja aí. Funcionou?
travou em uma tela. Um segundo. Bom, então, se você quiser passar só para a imagem, eu vou falando sobre esses itens, né? Atualizou. Né? Atualizou? Bom, então, Perdão. tabela de imposto de renda. Eu teria que criar pelo menos uma alíquota de 35%, 38%, 40% para poder compensar, que eu não acho que vai ser dessa forma. Aí você tem no campo monetário e financeiro, tem a dívida dos empresários, pequenos empresários e famílias impactadas pela pandemia. O candidato Bolsonaro não tocou sobre isso, mas o candidato Lula tocou. Ele vai renegociar a dívida dos empresários, criar um ministério para tratar de micro e pequena empresa, renegociar a dívida das famílias e das pequenas e médias empresas por meio de banco público e incentivo ao banco privado. Ora, obviamente, isso tem um impacto fiscal que precisa ser mensurado, que não está no jogo, né? O programa de transferência de renda, os dois, além dos 600, veja, no projeto de lei está 407, os dois já partiram para 600. E já inventaram, durante a campanha, mais 2 mecanismos. Por exemplo, no caso do presidente Lula, pagaram um adicional de R$ 150 por criança até 6 anos de idade. No caso do presidente Bolsonaro, assim, eu estou lá no Bolsa, eu estou lá no Auxílio Brasil. Aí eu arranjo um emprego. Se eu arranjo um emprego, eu vou receber o salário do emprego. Só que ele vai pagar um adicional, ele não vai me tirar do programa. Ele vai me pagar R$ 200 além dos 800. Significa que ele vai me manter no programa e vai me pagar um adicional. É lógico que isso aqui tem impacto fiscal, né? A gente não precisa nem ser adivinho, né? Aí tem uma questão que já houve no passado e que aqui tem uma diferença fundamental entre o candidato Lula e o candidato Bolsonaro. O que é isso? Quando fala do BNDES, lembrando que no governo da presidente Dilma foram transferidos para o BNDES, para o Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, 540 bilhões de reais, que aumentou o endividamento, quer dizer, você emitiu títulos para captar dinheiro para mandar para o BNDES. O que é que o candidato Lula está dizendo? Bom, ele vai recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Recuperação da capacidade de investimento dos bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E mais, o BNDES vai passar a ser garantidor para grandes projetos de PPP. Então, se um Estado falhar, quem entra pagando, um Estado ou a União falhar no PPP, quem entra pagando é o BNDES. E vai fazer um programa de investimentos públicos, estimulando a reindustrialização e setores estratégicos para o país. Lembrando dos campeões nacionais do passado. Vai retomar as obras do PAC e o retorno da Minha Casa, Minha Vida. E ele tem uma frase que assim sinaliza que o endividamento pode ser o caminho adotado para investir em ativos produtivos que garantam o retorno no futuro. Que ativo seria isso? Por exemplo, educação. Educação ele considera um ativo né? E programas de infraestrutura em parceria com os governadores. Então aqui também tem um impacto fiscal significativo. Nós não sabemos qual é o tamanho do programa, mas tem impacto fiscal. Do outro lado, o que ele vai fazer? Ele vai é mais simples, né? Ele vai avançar com o programa Sim Digital, que nos últimos 4 meses emprestou 2 bilhões de reais para 2,8 milhões de microempresários. Então é um programa de apoio a microempresário, um programa que o BNDES pode ter um cartão, vai cobrar juros. Tá? Então aqui tem uma diferença substantiva entre os dois candidatos e tem um impacto fiscal inerente a essa mudança de possibilidade, né? Privatizações e desestatizações,
Ele vai, o presidente Bolsonaro diz que vai desestatizar por meio de concessão de serviço público ou parceria público-privada e privatizações de empresa. Do ponto de vista do candidato Lula, veta a privatização da Petrobras, Correio, Caixa Econômica e Banco do Brasil e, por sinal, serão fortalecidos. E na Petrobras, a pretensão é acabar com um preço de paridade internacional. Ora, para você poder romper com essa paridade, como nós dependemos da importação de óleo diesel e de combustível de gasolina, vai ter que ter um programa eu vou colocar entre aspas, vai ter que ter um fundo de compensação para poder permitir que você continue importando, senão o país para sem combustível. Tem impacto fiscal, inevitavelmente tem impacto fiscal. Regime fiscal e reforma. Para o presidente Bolsonaro, ele quer implantar a Agenda 3D. O que é? Desindexação, desvinculação de receita e desobrigação de despesas orçamentárias. Quer fazer o que ele diz, consolidação do ajuste fiscal, que reduz a relação dívida pública-PIB ao longo do tempo. Quer reduzir a carga tributária e aumentar a progressividade e tornar o sistema concorrencialmente neutro. Aqui eu tenho um comentário. Você não vai reduzir a carga tributária no Brasil a menos que você esteja disposto a correr um déficit público altíssimo. Ou a probabilidade é até haver um aumento da carga tributária. O que a discussão é sobre quem será esse aumento da carga tributária, né? Aí ele fala de fazer reajuste para os salários dos funcionários públicos, ele já enviou a medida, e fala de taxar os mais ricos e uma breve referência a uma reforma administrativa. O que diz o candidato Lula? Não haverá teto de gastos no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro, mas não haverá teto de gastos. Segundo, há uma necessidade de uma reforma administrativa, mas que não afete os atuais servidores públicos. Nesse ponto, considerando as dificuldades legais, eu acho que está certo. Se vai fazer uma reforma tributária, não está dito do outro lado, mas deve ser igual nos dois, quem já está no serviço público não pode ser afetado. É que nem faz a reforma da Previdência. Os direitos, até o momento, são garantidos. O que vem pela frente modifica. Então, não tem problema. Agora, aí como é? Previdência Social. Superação das medidas regressivas e do desmonte promovido pelo atual governo. Ora, significa eliminar parte da reforma da Previdência que foi feita, que está começando a ter efeito sobre o déficit público. Ora, eu posso fazer isso. Se tiver maioria no Congresso, pode fazer, mas tem impacto fiscal. Outra coisa, a reforma trabalhista, revogar marcos regressivos da atual legislação. Não é muito claro o que é isso, mas a gente pressupõe que isso seja a volta do imposto sindical. Tem uma série desses fatores que não têm impacto fiscal, mas têm impacto no funcionamento da economia. Reforma trabalhista e teto de gastos. Nova política de valorização do salário mínimo a partir de reajustes reais pela variação do PIB, que foi o modelo do salário mínimo que predominou no governo da ex-presidente Dilma e que volta. E todas as propostas, mesas para debate de propostas, incluindo a reforma trabalhista, que ele já diz que tem intenção de voltar atrás. O que diz o candidato Bolsonaro? Projeto da carteira verde e amarela, ele quer reapresentar, manutenção da legislação trabalhista, política de formalização dos trabalhadores com alternativas contratuais inteligentes. Não está explicitado o que é. E depois, inclusão produtiva e qualificação de trabalhadores mais afetados pela mudança tecnológica. Produção agrícola, que é a coisa mais importante hoje na nossa economia. O que diz? Qual é a disputa que está no âmbito do programa de governo do candidato Lula? Ele usa um termo de regulação.
E aí já tem um debate interno dizendo que esse termo vai ser eliminado, mas é imprescindível agregar valor da produção agrícola com a regulação e a constituição de uma agroindústria de primeira linha de alta competitividade mundial e fortalecer a produção nacional de insumos, máquinas e implementos agrícolas, fomentando o desenvolvimento do complexo agroindustrial. Primeiro, o complexo agroindustrial ele tem se desenvolvido numa velocidade extraordinária. 80% da nosso superávit comercial vem do setor da produção agrícola. Agora, se eu vou querer construir fábrica de trator, a Tratorbras ou a Coletobras, alguma coisa desse tipo, tudo não sei. Agora, uma coisa é importante, a questão da nossa dependência por minerais que são utilizados como fertilizantes, isso aqui é uma coisa que deveria ser tratada qualquer que fosse o governo, né? No lado do candidato, Bolsonaro é estimular a empresa moderna beneficiando, incluindo cooperativas, pequenos e grandes produtores e substituir ao máximo recursos fósseis e não renováveis. Incorporação de novas tecnologias biológicas em consonância com a Agenda 2030 e defesa pelo aumento da produção nacional de fertilizantes. Então, aqui o que chama atenção é a palavra regulação e a outra coisa é fomento ao desenvolvimento do complexo industrial. Né? E por último, aí tem que eu chamo um tópico geral, que são aquelas ideias que ficam soltas normalmente nos programas de governo. O candidato Lula, apoiar o desenvolvimento de uma economia verde inclusiva, recuperar o modelo de política externa ativa e altiva, retomada do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Depois, retomada dos programas Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Farmácia Popular. Fornecimento do Sistema Único de Assistência Social, ProUni e FIES. Recriação do Ministério do Planejamento, recriação do Ministério da Cultura, recriação do Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, criação do Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Pesca, Ministério da Mulher. Extinguir o orçamento secreto. E lá, nesse tópico geral, na proposta do candidato Bolsonaro, trabalhar pela entrada do Brasil em organismos multilaterais, OCDE, né? Avançar na melhora da infraestrutura das regiões de desenvolvimento e produção, digitalização dos serviços oferecidos pelo governo e dar especial atenção à siderurgia, metalurgia, indústria de base e desenvolvimento do turismo. Então, basicamente, os dois candidatos não são iguais, né? Não é como a gente imagina que eles são iguais. Não são iguais, eles têm propostas diferentes. O que eles são iguais? Eles são iguais em propor modificações que geram déficit público. Tanto o candidato Bolsonaro quanto o candidato Lula, eles estão propondo aumento da despesa pública e redução da receita pública. Então, aqui é bom fazer uma análise detalhada dessas modificações. Por quê? Porque vai ser um ano complicado o ano que vem. Nós vamos ter um período complicado. Então, é bom o pessoal ficar atento com esse aspecto. Então, lembrete final. Qualquer que seja o governo, a incerteza que existe hoje é de como será alcançada a sustentabilidade da dívida pública, que nos últimos anos estabilizou num patamar elevado, 77%, 78% do PIB. Né? Agora, lembrando que nós não vamos... O teto de gastos está bombardeado pelos dois lados. Todo mundo bombardeia o teto de gastos. Então, provavelmente, o teto de gastos sucumbirá. Isso aí vai desaparecer. A pressão por gastos sociais está cada vez mais intensa. Então, o Auxílio Brasil ele vai ser ampliado. A elevação dos salários federais, o que está previsto na lei orçamentária, isso pode ser insuficiente, vai ter impacto.
Outro negócio, nós estamos trabalhando com a taxa de juros mais alta e ela vai permanecer mais alta durante o ano que vem, na média do ano que vem inteiro. Vai ficar entre 11 e 11, 11,5 na média o ano que vem. Então eu vou ter mais gastos com o pagamento de juros. Aí tem outros riscos que estão envolvidos. O reajuste da tabela de imposto de renda, a questão dos precatórios, perda de receita por redução de impostos, discussão na justiça sobre variados temas, incluindo o ICMS, que pode pesar muito, a estimativa de crescer o PIB, que está muito elevado, 2,5%, né? A arrecadação tem probabilidade de ser menor do que está sendo imaginada. Lembrando que a combinação, na pior das hipóteses, a combinação desses riscos pode levar a uma necessidade de 434 bilhões de reais, né? E isso é uma opinião pessoal, né? Uma elevação da carga tributária me parece que é quase que incontornável, é inevitável. Ah, mas vai mexer em imposto, como é que vai fazer? Nós estamos desonerando. Não tem como, né? Porém, deveria vir de uma competente reforma tributária nos moldes da OCDE e não nesse contínuo remendo que você faz sobre o sistema tributário que causa um caos, uma dificuldade enorme de se processar a tributação, de você estar em ordem na sua tributação, além de que recai sobre as faixas mais baixas de renda. E sobre a reforma tributária, a gente só tem ouvido um ou outro comentário. Ninguém quer se comprometer com esse assunto, né? Então, o que eu teria para conversar hoje seria exatamente isso. Então, eu vou abrir, se chegaram algumas perguntas, eu vou abrir para a gente... A gente teve duas perguntas aqui, seu Fausto, mas eu acho que as duas o senhor já passou por cima. O senhor acha que o teto de gastos foi desenhado pelos candidatos? Se foi o quê? Bem desenhado. Não, o teto de gasto, isso aí foi no momento, lá no passado, você estabeleceu um teto de gasto exatamente para dar credibilidade à política fiscal. Você já vinha com 2 anos de recessão, você vinha com uma transição que foi traumática do impeachment da presidente, você teve um governo tampão, então você tem uma série de fatores que você precisava dar uma sinalização de segurar. Eu tenho uma imagem que é muito interessante com relação ao teto de gasto. Eu penso o seguinte, se você quiser conter o fluxo do rio, você pode conter o fluxo do rio regularizando a vazão, ou você pode construir uma barreira. Na hora que você constrói a barreira, o rio vai subir para trás dessa barreira. O que é o rio? O rio são as despesas, os compromissos que o poder político tem, que o governo tem. Ora, se eu não mexo nesses compromissos políticos, eu não mexo na estrutura fiscal, se eu não mexo na estrutura de gastos primários, se eu não dou estabilidade na moeda, eu preciso de mais juro, isto vai subir. E isto subindo, vai chegar uma hora que vai passar por cima da barreira. Então, se fosse para fazer algo adequado, eu substituiria o teto de gasto por um limite, não teto de gasto, um limite de endividamento, como é em outros países. Então eu diria o seguinte, olha, a minha dívida líquida não pode subir acima de 58%. Dali para trás, mas o que eu tenho que fazer para fazer isso? Para fazer isso eu tenho que fazer reforma. Eu tenho que fazer reforma administrativa, eu tenho que fazer reforma tributária, eu tenho que fazer uma porção de coisa. Ah, mas a carga tributária é muito alta no Brasil. Se você pegar o histórico da carga tributária, nos últimos, ela chegou a um ápice de 36% do PIB, e hoje está em 32% do PIB. A carga tributária tem caído. Tem fatias da população que o recolhimento de imposto é completamente incompatível com o nível de renda, né? É muito baixo no nível de renda. Ah, mas 4% do PIB, 4% do PIB não teria déficit. Então, essas coisas precisam ser discutidas, e discutidas de forma madura, não numa forma dantesca, uma forma quixotesca. Porque
que a gente ouve é o Quixote, é o Sancho Panza perguntando para o Dom Quixote, né? Que nós vamos fazer, que nem o Dom Quixote faz uma reunião, recebe os aldeões, eles pedem, o que você quer? Aí ele pede, me dá um boi. Tá aqui, anota aí, ô Sancho, um boi para fulano. Ou o que você quer? Eu preciso de 12 cabras. A hora que você viu o total que o Dom Quixote prometeu, o Sancho Panza percebeu que nem que ele tivesse 20 vezes o rebanho das coisas, ele poderia conceder. Isso é a discussão quixotesca da questão fiscal, da questão tributária, da questão do déficit público. Isso precisa ser enfrentado com maturidade, não é com bravata nem do jeito que... Não, ou então prometendo coisa que você não vai poder cumprir, tá certo? Qual outra? Vamos lá. O João Pedro perguntou aqui, quais são os principais problemas da taxação das grandes fortunas? Primeiro o seguinte, vamos imaginar o seguinte, você tem dois aspectos da riqueza. Você tem um aspecto da riqueza que é o fluxo. E o outro aspecto da riqueza que é a acumulação. Se você pegar a tributação, por exemplo, se você trabalhasse em qualquer país da OCDE e sua renda fosse, digamos, de 28, 30 mil reais por mês, a sua alíquota, o teto da sua alíquota seria de quase 45%. Aqui no Brasil é 27,5%. Então o que acontece? Eu não taxo o fluxo de forma adequada. E aí eu acumulo de forma inadequada também, porque se eu não estou tirando no fluxo, eu estou acumulando de forma inadequada. Quando você diz que vai taxar a grande fortuna, o que é que você está dizendo? 0,25 sobre a grande fortuna. Você vai taxar o efeito, mas você não vai evitar que o efeito continue, que é a alimentação em taxas menores da receita. Se você tem uma empresa pessoal que você presta serviço de consultoria, como eu tenho, se você pegar a minha receita, quando eu distribuo a minha receita para a pessoa física, que sou eu, ela vai isenta de imposto de renda.